E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de ciências. Lixo, um problema socioambiental. Durante o período de evolução humana, a maior parte o ser humano viveu como caçador-coletor. Ele caçava e pescava para sobreviver, assim como coletava vegetais e insetos da natureza. Todos os restos e tudo aquilo que o ser humano utilizava era rapidamente decomposto por micro-organismos da natureza, devido ao baixo grau de manufatura desses elementos naturais. Com isso, podemos dizer que o ser humano estava em equilíbrio com a natureza. Com a evolução, o ser humano ele aprendeu a explorar os diversos recursos da natureza, como argila, areia, metais. E com isso aí, com essa manufatura, começou a aparecer resíduos. O resíduo é aquela sobra da atividade humana ou de outros seres vivos. Se não forem aproveitados ou reciclados, os resíduos eles passam a ser chamados de lixo. Então, lixo é isso. Lixo será todo resíduo fruto da ação humana que não é reaproveitada. No século XVIII aconteceu um marco para a humanidade, que foi a Revolução Industrial. Nela, o ser humano ele mudou totalmente o padrão de consumo da sociedade, porque através das máquinas, através do entendimento do processo de manufatura mais especializado, nas fábricas, o ser humano ele começou a desenvolver produtos mais rapidamente, usar melhor, de certa forma até com menos desperdício, a matéria-prima, para transformar em produtos, né, que agora chamamos de produtos industrializados, que são produtos para facilitar a nossa vida, o nosso dia a dia. Com isso aí, chamou mais agricultores do campo, aumentando a quantidade de pessoas nas grandes cidades, mudando o padrão de vida de todos, facilitando ter produtos, deixando os produtos mais baratos também. Com isso levou a maior compra, maior consumo, e de lá para cá é isso, os produtos novos e melhores, aumentando o consumo e utilizando mais matéria-prima e barateando os preços também, o que faz ainda aumentar o consumo ainda mais dos produtos manufaturados, dos produtos industrializados que dificilmente são reaproveitados pela natureza. O que aconteceu aí? Essas grandes mudanças na sociedade, ele trouxe um novo tipo de resíduo, que é o lixo industrial. Ele, por ser muito manufaturado, nós não temos micro-organismos capazes de degradá-lo. Então, e também ele tem uma maior toxicidade. Ele demora mais tempo para ser decomposto. Ele possui uma grande quantidade porque as fábricas elas conseguem atualmente produzir os produtos em maior quantidade e a natureza não consegue digerir ou destruí-lo nesse mesmo tempo. E com o desenvolvimento tecnológico, estão surgindo cada vez mais produtos. Estamos trocando os produtos com mais facilidade. Devido a essa facilidade, nós não reutilizamos mais. Quebrou, jogou fora. Não existe mais consertar. Compra um novo. Entendeu? Com isso, nós estamos sendo caracterizados como a sociedade do consumo, devido a esse grande aumento do consumo de bens industrializados. Então, sociedade do consumo é uma expressão que surgiu nas mudanças da sociedade. Ela vai caracterizar pela substituição rápida dos produtos, quantidade de lixo produzida que aumentou bastante, consumo desenfreado dos produtos. Para você ter uma ideia, só no Brasil, quase 250 mil toneladas de lixo são produzidos por dia. Cada pessoa, em média, vai produzir em torno de 1 quilo. E para onde vai esse lixo? O termo lixo ele é muito complexo. Ele pode variar bastante devido a de onde esse lixo foi produzido e qual é a constituição desse lixo aí. Então, estima-se que tudo que é descartado, que não é mais utilizado, é considerado lixo. Mas o lixo ele tem muita diferença. Tem diferença de lixo para lixo. Então, vamos classificar aí. O lixo domiciliar, esses resíduos que são gerados nas casas dos edifícios residenciais. Tranquilamente. Papéis, embalagens e por aí vai. O lixo comercial, ele é gerado
em estabelecimentos comerciais, né, como supermercados, restaurantes, escritórios, bancos. Sua composição ela vai variar bastante, depende do tipo de estabelecimento. Ele é composto geralmente de matéria orgânica, papel, madeira e vários tipos de plástico. Lixo público é aquele proveniente da limpeza de áreas públicas. É composto de restos vegetais, papéis, embalagens, plásticos, latas, entre outros. Objetos e materiais encontrados nos locais públicos e vai variar de lugar para lugar. No Japão, por exemplo, vai ser folha de árvore, enquanto no Brasil, né? Lixo industrial é todo aquele produzido por meio de processos industriais. O lixo industrial ele vai ser variado, podendo conter cinzas, lodos, óleos, ácidos, plásticos, papéis, madeira, fibra, borracha, metal, vidro, cerâmica. Nessa categoria inclui-se a maioria do lixo considerado tóxico, como pilhas, baterias, embalagens de agrotóxicos e de combustíveis. Lixo hospitalar, produzidos em hospitais, clínicas médicas e veterinárias, postos de saúde e farmácias. Exemplo, agulhas, seringas, algodões, tecidos e órgãos extraídos de pacientes, sangue, luvas, gordura e restos de medicamentos. É um tipo de lixo, né, muito perigoso, porque pode conter micro-organismos capazes de provocar doença, né, e transmiti-las. Lixo espacial é composto por satélites abandonados, restos de equipamentos gerados de explosão e choque, partes de foguetes, cinzas metálicas, junções e ferramentas deixadas no espaço. Nós temos aí também o entulho, que é o resíduo do material utilizado pelas construções civis, né? Como casas, edifícios e por aí vai. E tem também o lixo eletrônico, que é todo aquele lixo de equipamentos descartados, né? Equipamentos eletrônicos, celulares, computadores, televisões e por aí vai. Alguns países, inclusive, para você ver, o Japão, por exemplo, ele vende esse lixo eletrônico, ele retira. Você tem que pagar para retirar esse lixo eletrônico dentro de casa. E esse lixo eletrônico é armazenado e revendido. O principal comprador de lixo eletrônico do mundo é a China. Eles vão reciclar o lixo e vender. Eles conseguem economizar milhões assim. Destino do lixo. O lixo, tratar o lixo é muito importante para poder prevenir doenças e pragas na população das cidades. Então, como é que a sua cidade trata o lixo? Pense aí. E segundo o IBGE, a maioria das cidades eles possuem coleta de lixo. Basicamente, mais de 90% vai possuir coleta de lixo. Só que os lixos eles vão parar em rios, terrenos baldios, estradas e principalmente lixões públicos. 60% das cidades do Brasil, eles descartam o lixo de forma inadequada. Qual é o problema? O problema é que nesses locais, com a água da chuva, os produtos tóxicos, né, que estão misturados no lixo, eles são carregados e muitas vezes eles vão prejudicar o solo e aquela vegetação e animais em redor. E se chegar em águas subterrâneas, piorou, certo? Existe a política nacional, assim, e também as pragas, né? A quantidade de baratas, de ratos, de moscas, pequenos insetos que se aproveitam do lixo para propagar também é muito grande nesses lixões de céu aberto. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 2010, ela elaborou uma série de medidas para controlar esse tipo de lixo, né? Controlar. Então, tem uma legislação própria que a cidade, que os governantes devam seguir para poder tratar o lixo, né? Ele vai visar tratar adequadamente o lixo para não prejudicar o meio ambiente. É a Lei de Gestão de Resíduos Sólidos. No entanto, no Brasil, segundo o IBGE, cerca de 41,6% das cidades eles descartam o lixo de forma negligente. Eles não seguem essa lei. E sua cidade, vocês acham que seguem a lei? Os casos de negligência fortemente tratados aí que aconteceu no Brasil é o lixão da Estrutural, que já foi o segundo maior lixão do mundo e o primeiro da América Latina. Ele era enorme, imenso, quase 2.500 toneladas de lixo chegavam nele todos os dias. Ele era localizado em Brasília, ele foi desativado em 2010. Basicamente, mais de 2.000 pessoas viviam retirando desse lixão da Estrutural produtos recicláveis, latinhas, plástico e vidro, praticamente, para poder sobreviver, né? Por que um lixão assim foi desativado?
por questões ambientais. O lixo ele não estava num terreno preparado para recebê-lo, e aquele chorume, que é a junção, né, dos produtos, né, fermentados do lixo com outros materiais descartados devido à água, vão fermentar e formar um caldo preto. Esse caldo preto é chamado de chorume, é altamente tóxico, corrosivo. Questões sociais: pessoas morriam nesse lixão todos os dias. Pragas, baratas, ratos, entre outros insetos, né, mosquitos e moscas, todos eles viviam muito nesse lixo por conta desses descartes. O lixo era a céu aberto, uma área muito grande. Então, devido a essas questões aí, pessoas estavam morrendo diariamente nesse lixão. Questões ambientais, né, o acúmulo de matéria orgânica, contaminantes do solo, aumento de pragas, e questões sociais, pessoas vivendo do lixo, pessoas morrendo no lixo. Por conta disso, tomou um impacto muito grande no Brasil e no mundo, e o pessoal decidiu desativá-lo depois que várias pessoas pobres morreram, né? Uma forma negligente de tratar o lixo é colocar o lixo a céu aberto, sem nenhum terreno preparado para poder contê-lo. Então, o que acontece aí? Nos lixões, vai ter esse acúmulo de matéria orgânica a céu aberto, que vai atrair outros seres vivos, né? Aumentando assim aquilo que os seres humanos chamam de praga, que é aquilo que vai trazer prejuízos a ele, que são basicamente nos lixões ratos, baratas e moscas, assim como mosquitos também. E vai ter produção de gases tóxicos devido à fermentação da matéria orgânica. Vai ter a produção também do chorume, que é, como eu já havia explicado, é esse caldo, né? E aí, com o tempo, sempre surgirá as pessoas que vivem do lixo, que são os catadores, que vão separar aquilo que pode ser reaproveitado, tendo risco de vida, né? Esse tipo de trabalho aí. Esse tipo de lixão, ele não é adequado, não faz parte da gestão de resíduos sólidos e é contra a lei. Enterrando o lixo. Uma alternativa muito melhor do que deixar o lixo a céu aberto é enterrá-lo. Aí tem dois tipos de aterros. Nós temos aí o aterro controlado e o aterro sanitário. O aterro controlado, abre-se uma cova e coloca o lixo em terra, puro e simplesmente. O aterro sanitário não. Ele vai abrir a cova, vai forrar com um plástico, com uma lona para poder conter o chorume, e vai colocar tubos de gás para a retirada dos gases que são produzidos através da fermentação do lixo. O que acontece aí? Se não houver esse tubo de gás, não houver o forro plástico impermeável embaixo do lixo, ele também irá prejudicar a natureza. Então, o aterro controlado, apesar dele ser melhor do que o lixão a céu aberto, ele ainda vai prejudicar a natureza com o chorume, e os gases tóxicos produzidos por ele podem até formar uma bomba gigante ali embaixo da terra. Qualquer fogo, qualquer pressãozinha que poder fazer ali naquela região, a região pode explodir literalmente. Então, o aterro sanitário, ele é somente ele que vai atender às medidas propostas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Só ele segue a lei, tá? Ele é muito importante para a manutenção da natureza. Outra medida aí de contenção do lixo é a incineração. Geralmente, em cidades muito grandes, igual São Paulo e por aí vai, não existe áreas isoladas, longe da população, que possa fazer um aterro, que possa fazer um lixão a céu aberto. Então, boa parte do lixo ele vai ser incinerado, vai ter máquinas próprias para poder incinerar o lixo, com filtros especiais para não liberar gases tóxicos na natureza. A incineração ela é muito custosa, mas ela vai ter aí o benefício de diminuir os resíduos, as cinzas, né? E depois essas cinzas são levadas e enterradas em algum local. E certos tipos de lixo, eles são necessários à incineração em qualquer lugar. Ele não pode ser enterrado, ele não pode ser jogado a céu aberto. Ele é obrigatoriamente incinerado, que é o lixo hospitalar, devido ao risco de disseminação de doenças. Então, todo lixo hospitalar, todo lixo de
farmácias, de postos, de hospitais, eles devem ser queimados. E em sua cidade, possui incinerador próprio para esse tipo de lixo? Ou o pessoal faz uma montoeira de lixo e queima? Muito possivelmente, se sua cidade for do interior, é isso que acontece, não é? Pensando sobre o lixo. O lixo ele já se tornou um problema ambiental muito sério, onde prejudica milhões de animais e plantas em todo o mundo. Aí temos diversos animais marinhos que estão sendo deformados e mortos todos os dias por causa do nosso lixo, que devido à água da chuva vai parar no mar. Existem ilhas de quilômetros formadas por lixo em certos locais onde a corrente oceânica vai levando o lixo do mundo aí. Praias, paraísos naturais do mundo todo, em qualquer lugar do mundo, você vai achar o lixo sendo levado pela maré. Então nós precisamos repensar aí os nossos conceitos. Se o lixo realmente podemos, né? Não é nem se o lixo, se nós iremos realmente permitir que o nosso lixo prejudique tanto a natureza, tá bom? Então nós temos que ver aí, rever o nosso consumo. Realmente é necessário aumentar tanto o padrão de qualidade de nossas vidas em prol dessa morte desenfreada que os descartes, que os resíduos que nós fazemos provocam. Então vamos caçar jeito aí de reciclar, gente. Vamos reutilizar o lixo. Vamos fazer compostagem. Pega o resto de comida e coloque em uma caixa, deixa ali com restos, né, de papel e tudo mais. Depois eu ensino isso para vocês. A compostagem é bem legal, forma adubo para as plantinhas. Vamos pensar em utilizar políticas dos R's, que é reduzir o consumo, reutilizar aquele material, reciclar o que nós queremos descartar e repensar nossas atitudes. Se realmente aquela compra que nós fazemos é necessária, se realmente aquele produto que nós queremos é necessário. Nós precisamos repensar a nossa vida e como nós utilizamos as coisas para poder, de alguma forma, contribuir aí com a natureza. Pense aí, pare e pense. Nós somos os únicos seres vivos do planeta que não contribui naturalmente com a natureza. Nós não disseminamos uma semente, nós não plantamos uma árvore. Eu falo nós no geral, eu sei que tem pessoas que fazem isso, mas naturalmente não. Nós não comemos uma fruta e saímos fazendo cocô por aí para poder disseminar sementes igual às aves. Nós não fazemos isso. Então, o que acontece? Nós, para o planeta, nós não somos úteis, nós somos destruidores. Entendeu? Temos que repensar isso aí. Somos os dominantes e também somos basicamente uma doença para o planeta. Se você for pensar desta forma de como os outros animais estão em harmonia com o planeta, as populações humanas elas fazem mal ao planeta, elas não contribuem. Se você for pensar como a vida selvagem. Para reforçar aí a política dos R's, reduzir significa não desperdiçar, cuidar melhor de seus objetos, reutilizar embalagens, doar aquilo que você não quer, reformar objetos ao invés de substituí-los, reutilizar, achar novas funções para os objetos, reciclar. Somente 13% de todo o lixo produzido são reciclados no Brasil. Só para você ter noção, o vidro ele pode ser 100% do material que compôs aquele objeto, vidro, ele pode ser reciclado. A China, como eu já havia dito, ele é o maior importador de lixo eletrônico para reciclagem do mundo. Ele compra toneladas. Pensar é o mais importante. Nós temos que repensar nossos hábitos, rever nosso comportamento, nosso padrão de consumo. Nossas ações ela pode se tornar insustentável e causar o risco de sobrevivência ao nosso planeta. Nós precisamos muito repensar nossas ações aí, ser pessoas menos fúteis, né? Pessoas mais simples e simplórias no meio de viver para podermos aí contribuir mais com a sociedade e com a natureza.
não sermos escravos dessa industrialização desenfreada, tá bom? Eu já tive alunos que mentiram para os pais jogando celular, que já era um iPhone 4, jogando no vaso. Um jogou no vaso e o outro deixou cair de propósito, praticamente rumou no chão para os celulares quebrarem e os pais darem um novo a ele. Então, ele poderia vender, ele poderia trocar, ele poderia arrumar dinheiro com aquilo, mas ele preferiu quebrar mesmo, né? O pai deve merecer o filho que tem. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado aí. Vamos repensar nossa maneira de viver e reutilizar o nosso lixo. Muito obrigado por assistir a aula até o final aí. Tenha um ótimo dia abençoado a todos.